vamos falar sobre a reencarnação e as evidências científicas. E perante este tema reencarnação, a primeira pergunta que se coloca é se ela existe ou se é uma fantasia, né, da humanidade, uma crença, uma imaginação, né? E se porventura ela existir, é capaz de ser uma boa notícia. Vamos ver se há provas ou não disso, ou se é uma mera crença cega, né? Olha, está pior e quer alta. Cá trabalhou, agora não trabalha. Então, ok, não ligue. Pois, isto são influências da Amélia. É o primeiro. Os computadores são muito estranhos. Ok. Portanto, esta ideia da reencarnação correu o mundo, né, desde sempre e corre ainda hoje. Muita gente pensa que foi inventada pelo Espiritismo, mas não foi. Esta ideia já existia antes do Espiritismo aparecer, não era com a palavra reencarnação, né? Porque essa palavra não existia. Era a ideia das vidas sucessivas, é mais a palingênese, o nascer de novo, a alma, o espírito, como se queira, gênese, o nascimento da alma, né? Mas essa ideia estava bem penetrada, bem colocada no espírito de vários países. Quando o Espiritismo surgiu, em 1857, os espíritos que se comunicaram através dos médiuns e que Allan Kardec pesquisou, confirmaram que de facto essa ideia que já existia, milenar, que era uma ideia real, né? Então, de tal modo que no planeta Terra temos 2/3 da população que acreditam na reencarnação, ou por questões culturais, ou por questões até geográficas, por questões sociopolíticas, por questões religiosas também. Há muita gente que acredita na reencarnação, cada um ao seu modo, nem sempre da mesma maneira, né? E como diria o Mohandas Gandhi, ele dizia que se apenas 1/3 dos cristãos pusessem em prática aquilo que dizem ser, que o mundo era um céu. E eu digo mesmo, se uma parte destes 2/3 agisse em consonância com a sua crença na reencarnação, de facto o planeta era um cantinho do céu, não é? Mas vamos ver. Este apontador é médium, é muito sensível. Esta questão coloca-se-nos muitas vezes. Gostas aqui da minha fotografia? Gostas? Fiquei bem, não fiquei? É? Ok. O que é isto da reencarnação? Muitas vezes nós pensamos que sabemos, mas nem sempre sabemos de tudo, não é? Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a reencarnação é apenas isto, é a volta da alma ou do espírito do mundo espiritual ao mundo terreno, com um novo corpo, não é? Aqui o Tomás, não é? Não te chamas Tomás? Não. Então como é que é? João Tomás. Não, só João, pronto. Aqui o João nesta vida está João, mas noutra vida se calhar foi António, Manuel, Maria. Ele está-se a rir, um dia vais perceber isto. Então ele está apenas num corpo novo, mas já traz as suas tendências, os seus hábitos, os seus valores, as suas tendências negativas e as suas tendências positivas de vidas passadas. É isto que Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ok?
Portanto, a única coisa que muda é mesmo o corpo, que estava aqui, o antigo, que desencarnou, passamos para o mundo espiritual e depois voltamos a nascer com um novo corpinho e vamos crescendo, não é? No entanto, há pessoas que acreditam noutra coisa, que é que podemos reencarnar em cobras, animais, que é uma teoria que se chama a metempsicose. Se nos portarmos mal, vamos reencarnar como animal. E geralmente é sempre na cobra, não sei porquê. E essa teoria, que é defendida por algumas correntes, não todas, não faz sentido do ponto de vista espírita, né? Que é a metempsicose. Portanto, só porque este senhor tinha este aspecto, né? E depois encontrou-se um gorila parecido, não quer dizer que este senhor tenha reencarnado como gorila, né? E, portanto, as aparências iludem, né? Nem tudo é como é. Já vi que estás a gostar, hein? É a melhor palestra da tua vida. Ok, então continuando, vemos aqui um ser que pode já ter 1000 anos, 2000, 10.000 anos, 100.000 anos, não sabemos, né? Que está a nascer de novo, num novo corpo, apenas tem uma nova aparência, né? Então, a reencarnação é isto, é a ação de reencarnar, a ação de voltar ao corpo de carne, ok? A desencarnação é a ação de sair do corpo de carne, tão simples quanto isso, né? Hoje em dia é costume ouvir nas palestras e até nos livros em Portugal e no Brasil, reencarne e desencarne. Tecnicamente não está correto, né? Falta-lhe a ação. Desencarne é tirar a carne, se calhar, do osso, não sei. Mas pronto, é um preciosismo. Agora, de onde é que aparece isto tudo? Se não foi o Espiritismo que inventou, como é que isto aparece? Vamos fazer uma pequenina viagem histórica só neste slide. Ela foi revelada pelos Espíritos Superiores, mas é uma ideia que vem desde o passado longínquo, né? Por exemplo, esta ideia de que as almas voltam a nascer num novo corpo é a base de antigas religiões e filosofias, né? Foi também difundida pelas mais antigas civilizações, né? Vemos aqui, por exemplo, a Índia, né? A Ásia, a Pérsia, o antigo Irão, o atual Irão, aliás, Egito, por aí fora. E vemos muitos personagens que falaram de uma maneira ou de outra da volta do espírito a um novo corpo, como Jesus, Sócrates, Platão, Orígenes, um dos pais da Igreja, Virgílio, Ovídio, Descartes, Immanuel Kant e os próprios espíritos também, né? Então, assim como o João tem ali uma chave para ir para casa, né? Senão não entra, a chave da porta, né? A reencarnação também é a chave para decifrar todos os enigmas da nossa vida. Porque vamos fazer um raciocínio simplista, mas que é forte. Ou existe Deus ou não existe Deus. Nós não sabemos o que é Deus, mas a lógica diz-nos que tem de haver uma inteligência superior. Não é um homem, um velho de barbas, uma inteligência. Inteligência suprema, causa primária de tudo. Porquê? Porque há uma lei da física, pelo menos até que se prova em contrário, que não há nenhum efeito sem causa, não é? Este relógio é um efeito e nós conseguimos identificar o relojoeiro. Porquê? Pela marca, né? E vemos se o relógio, se for do chinês, dura 2 ou 3 dias, mas se for da Suíça, se calhar dura uma vida inteira, né? Agora, pelo efeito, nós conseguimos ver o autor da obra, né? E se nós vemos a obra, que é o universo infinito, né, que estamos muito longe de conhecer, uma parte pequenina que seja, vemos que é um conjunto de forças de atração, de repulsão, perfeitas, né, entre sistemas solares, entre galáxias, entre planetas, entre conjuntos de galáxias, uma coisa fabulosa. Então, é um efeito inteligente que não pode ser obra do acaso, não é? Porque o acaso não existe.
São os próprios cientistas ateus, né, e agnósticos que dizem que o acaso não existe. Então, ou existe Deus ou não existe. Se Deus não existir, tudo quanto é esta obra inteligente no universo foi obra do acaso. E a nossa razão não sanciona isso. Diz-nos que isso não é possível. Porque o acaso não pode gerar um relógio, quanto mais o universo. O acaso não pode ter criado este comando, né, quanto mais o universo. Então, numa análise simplista, vamos partir do pressuposto que existe Deus. Se existe Deus, há de ser o Criador de tudo o que existe no universo. Se é o Criador de tudo o que existe no universo, há de ser uma inteligência suprema, não há maior do que ela, e há de ser infinita em tudo, em bondade, amor, etc. E então nós questionamos porque é que o meu vizinho tem um cancro, o vizinho do lado esquerdo e do lado direito não tem. Por acaso não tenho vizinho do lado direito. Mas porque é que o vizinho do andar de cima é rebelde e o do andar de baixo é um santo? Porque é que um familiar meu tem 2 filhos, um é burro como a porta, idiota, e outro é um menino prodígio? Das duas uma. Ou só há uma vida e Deus é um crápula e joga os dados e é o que calhar. Olha, e naquela senhora calhou-lhe, se calhar, um filho 5 estrelas, e aqui nesta senhora calhou um filho violentíssimo, e pronto, olha, foi o calhar. E isso não é compatível com a nossa capacidade de raciocínio, com a nossa lógica. Então a nossa lógica diz-nos que Deus, a inteligência suprema, há de fazer pelo menos conosco, com todos os seres inteligentes do universo, estão no planeta Terra e noutros planetas, que são seus filhos, há de fazer com eles pelo menos o mesmo que nós, que somos seres muito pouco evoluídos, fazemos com os nossos filhos na Terra, que é tentar dar as mesmas oportunidades a um e ao outro, no caso de termos 2, não é? E só a reencarnação consegue explicar o porquê das dissemelhanças, o porquê das diferenças de oportunidade, o porquê de filhos do mesmo casal, gêmeos univitelinos, né? Um ser inteligente e outro não o ser, um ser pacífico, outro ser violento, e por aí fora, né? Mas há outra questão que se coloca. Será que a reencarnação é uma crença? Né? Vamos ver. O que é que eu vejo, né, aqui, nesta foto? Alguém quer dizer? Não tenham medo. A foto não morde. Um senhor e um lobo. Um senhor e um lobo? Credo. Vou já dizer que são duas pessoas. São 2 pessoas e um tem barbas. Este tem barbas e o que é que estão a fazer? Beijar-se. Um homem a beijar outro homem, não é? Ok. Isto é uma crença. Porquê? Porque é aquilo que nós acreditamos estar a ver. Mas a realidade é bem diferente, não é? A realidade é que aquilo é fruto de um jogo de sombras daquelas 3 ou 4 pessoas que ali estão, não é? E que estão a rir da projeção da sombra, não é? Que dá essa sensação. E então, uma coisa são as crenças, aquilo que nós acreditamos, baseado no conhecimento empírico, e outra coisa são os factos. E os factos são pesquisáveis. Quando me dizem assim, eu não acredito na reencarnação, pá, mas não dá para acreditar na reencarnação. A reencarnação é algo que é pesquisável, não é? Eu posso acreditar no Pai Natal, posso acreditar, se for muito crédulo, e se o Zé Manel me disser que viu uma vaca a voar com um guarda-lamas e um tubo de escape cromado, eu posso acreditar se eu quiser, mas acredito porque quero, não é? Agora, um facto é um facto, não é? Ok? É uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós dizemos assim, mas prova-me lá que isso é verdade. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade foi o grande cientista do espiritismo no Brasil e no mundo, que desencarnou, se não me falha a memória, em 2012 ou 13, se calhar estou a cometer uma gafe. Eu não sou bom para
decorar datas, isso é mais ali do departamento da Amélia. E então, o engenheiro Hernando Guimarães Andrade dizia uma coisa que, em ciência, nem tudo aquilo que é verdade pode ser provado. E nem tudo aquilo que é provado é necessariamente verdade. Ok? Já foi provado que os neurónios não se reproduziam. E era uma verdade científica há bem pouco tempo. 10 anos atrás, ou menos. E hoje está provado que alguns reproduzem-se e os que não se reproduzem, os outros fazem o trabalho dos que morreram. O conceito da neuroplasticidade neuronal, ok? Passa a redundância. Então, no que tange à reencarnação, temos aqui um conjunto de cientistas, há muitos outros, ficávamos aqui uma noite inteira a enumerá-los e não é esse o objetivo. O Dr. Morris Netterton, nos Estados Unidos, o casal Prieto Pérez, engenheiro, e ela médica, no Brasil, a doutora Gláucia Lima, que fez uma pesquisa também e que foi uma das introdutoras em Portugal da regressão de memória, juntamente com esta médica, em que deram cursos aos médicos portugueses e aos psicólogos. O Dr. Erlendo Haraldsson, também um pesquisador de reencarnação. O Dr. Jim Tucker, que agora está a seguir o trabalho do Dr. Ian Stevenson, o engenheiro Hernando Guimarães Andrade, o Dr. Hemendra Nath Banerjee e o Dr. Brian Weiss, né? Portanto, ainda cá na Terra, né? Mas há muitos outros. E nós, se formos ver bem, aqui espíritas só temos o engenheiro Hernando Guimarães Andrade, este casal e a doutora Gláucia. O resto, nenhum deles sabe do que é o espiritismo. A grande maioria de todos os outros que não foram enumerados aqui não conhecem o espiritismo, mas estão a pesquisar algo que é um princípio básico da doutrina espírita, né? Ok. Então, no nosso ponto de vista, de acordo com as pesquisas efetuadas, existem 4 evidências científicas da reencarnação. Mas eu não acredito nisso. Mas não há como acreditar. Ou deixar de acreditar. Para nós é completamente indiferente. Isto são factos. Mas prova. Não tem de provar, tem de pesquisar. Já vamos falar deles. Quem não acreditar pode pesquisar, pode voltar a fazer as mesmas experiências, vai chegar às mesmas conclusões, porque ou é um facto ou não é. Ok? As 4 evidências da reencarnação são estas: os meninos prodígio, as crianças que se lembram de vidas passadas, a regressão de memória e as comunicações espirituais. São 4. E vamos ver como é que isto funciona. O que é que são isto de meninos prodígio? Meninos prodígio são aquelas crianças que desde muito cedo revelam faculdades, capacidades muito acima da sua idade e mais, muito acima até dos grandes e ilustres cientistas já adultos e maduros na Terra, né? Ainda há pouco tempo li um artigo de uma criança americana com 7 anos, licenciada em Física. E então ela dizia que o sonho dela era tirar vários cursos no campo da astrofísica para provar cientificamente que Deus existe. E já está a tirar outro curso numa universidade americana. Mas há dezenas de casos hoje em dia, de tal maneira que estes casos tornaram-se banais. Um pouco por todo o mundo, não é? Então, os meninos prodígios são crianças que têm acesso às memórias, às informações de vidas passadas, por um mecanismo que nós ainda desconhecemos, e que aos 2 anos de idade falam 6, 7, 8 línguas, aos 3 anos, 4 anos, tocam maravilhosamente, ou melhor do que um adulto que andou anos e anos a treinar e a tocar, por exemplo, piano ou violino, ou têm conhecimentos fantásticos em várias áreas da ciência, etc. Obviamente têm de ser espíritos mais evoluídos que nós, né? E que por um processo qualquer têm acesso a essa informação das nossas vidas passadas, que na grande maioria das pessoas, felizmente, essa informação está guardada no disco rígido para não perturbar a nossa vivência atual. Agora vejamos este caso.
Este menino chama-se Edward Yudenich, 7 anos de idade, maestro da orquestra da Conservatória do Uzbequistão. Perante isto, nós questionamos-nos, não é? Onde é que está a justiça divina? No caso de só haver uma vida. Os pais deste garoto de 7 anos tiveram uma sorte incrível. E os pais de um garoto que nasce cego, surdo e mudo tiveram um azar incrível. Que Deus é este? Não pode ser. A nossa razão diz-nos que ou não há Deus, ou esse Deus não presta, eu não o quero para nada, porque é um crápula. Porque dá a dor a um e dá a alegria a outros, né? Porquê é que uns são assim e outros são idiotas? Outros são normais? Porquê? Só a reencarnação, a teoria da reencarnação, consegue explicar o porquê disso. Não há mais nenhuma teoria que consiga explicar com lógica e de uma maneira transversal a toda a humanidade, né? Temos um outro segundo caso de crianças que se lembram de vidas passadas. Como o próprio nome indica, são crianças, de um modo geral até aos 8 anos, é o mais fácil de encontrar, que se lembram de terem vivido em vidas anteriores, lembram-se do nome, o nome que tinham, das famílias que tinham. Alguns conseguem até ainda encontrar os familiares da vida anterior reencarnados e conseguem identificá-los. E há uma pesquisa imensa sobre isso. Vamos ver.
vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, os cientistas investigam alegações de reencarnação. Durante 40 anos, tentaram explicar os relatos de crianças que falavam de uma vida anterior. Histórias como as desta menina, que diz ter se afogado e ter nascido novamente. Ou deste menino de 6 anos, que acha que era um policial de Nova York morto em serviço. Ou deste menino que se lembra da vida do seu avô. Há centenas de histórias como esta, e o Dr. Jim Tucker compilou muitas delas. Estamos investigando casos de crianças muito novas que espontaneamente começaram a falar sobre vidas passadas. Em geral, isso começa entre os 2 e 3 anos e continua até os 5 ou 6. Estamos estudando estes casos para aprendermos o máximo possível sobre este fenômeno. Jim Tucker prepara uma viagem de investigação para conhecer um dos objetos do seu estudo, uma criança que diz se lembrar de uma vida passada. Gus Ortega é um menino do Colorado que vem falando sobre ser a reencarnação do avô. Isso começou quando tinha 1 ano e 7 meses e ele fez uma série de declarações que parecem ser muito específicas. Este é um caso muito interessante porque a criança disse coisas que não poderia ter sabido através de meios normais. O caso de Gus Ortega é um entre muitos. Estudamos estes casos durante os últimos 40 anos. Agora temos mais de 2.700 casos como este. Estes casos foram encontrados em todas as partes do mundo, na Ásia e na África Ocidental. Foram encontrados na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, praticamente em todos os lugares onde procuramos. Ora, muito bem. Este senhor que nós vimos aqui, o Dr. Jim Tucker, está um bocadinho mais velho agora, ele sucedeu ao Dr. Ian Stevenson. Só o Dr. Ian Stevenson coligiu 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas passadas na Universidade de Virgínia. E agora está o Dr. Jim Tucker, que é um pedopsiquiatra, um psiquiatra de crianças, que está a continuar a todo este trabalho, inclusive com o apoio da Fundação Bial daqui de Portugal, ali do norte de Portugal. E estas crianças que se lembram de vidas passadas, o Dr. Ian Stevenson disse que nos seus estudos, ele dizia que daqueles 3.000 casos, o Dr. Ian Stevenson, que eu saiba, nunca estudou espiritismo, nem se calhar sabia o que era o espiritismo. Ele dizia que daqueles 3.000 casos que pesquisou um pouco por todo o mundo, havia 800, cerca de 800, que não havia nenhuma hipótese de explicar a não ser a tese da reencarnação. E que todos os outros, 2.200, poderiam eventualmente ter uma outra explicação, mas aí a explicação teria de ser muito rebuscada, muito fantasiada, né? Muito mais difícil de elaborar do que a própria reencarnação. A regressão da memória. Vamos voltar atrás. O que é a terceira evidência científica? A regressão de memória é quando pessoas em estado alterado de consciência, sob hipnose profunda ou hipnose superficial, têm acesso a memórias de vidas passadas, contam que viveram neste local, naquele outro, né? O médico toma nota daquilo, vai verificar e de facto assim é, e a pessoa nesta vida nunca lá tinha ido, e há muitos casos desses. Nós trazemos aqui a doutora Gláucia Lima, que é uma médica psiquiatra, é diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Barreiro, aqui em Portugal, já está em Portugal há cerca de 30 anos, e que deu uma entrevista para a Revista Pública, que era uma revista que vinha com o Jornal Público, isto em 4 de maio de 2003, onde ela fala precisamente da regressão de memória, né? E ela conta nessa revista o caso de um jovem, do Paulo, que ele apareceu lá no consultório, ele tinha medo de comer, tinha medo de ficar mal disposto. E era uma coisa irreal, não fazia sentido, não era bem irreal, ilógica, não fazia sentido, né?
A pessoa fez exames, não tinha problemas orgânicos nenhuns, tinha sido diagnosticada uma doença nervosa, andou em vários médicos, psiquiatras, sem êxito. Até que um dia calhou de conhecer esta médica e ela propôs-lhe fazer terapia regressiva a vivências passadas. Não sabia o que era isso, fez regressão durante 18 meses. Nós agora também, se calhar, vamos fazer uma regressão e vamos acender esta luz aqui de cima, né? E então, o Paulo viu-se durante essa regressão como um arruaceiro, mais ou menos na Idade Média, né? E via-se, ele era o líder de 6 homens, iam todos a cavalo, entraram numa adega e então estavam a beber através daquelas taças de, segundo conta, de metal, beber vinho e tal, aquelas coisas todas. E havia uma taberneira, franzina, uma senhora, que os servia, e ela tinha um pavor muito grande do Paulo nessa vida, porque como ele era o chefe, quando chegava lá, além da bebida, da comida, tinha, como era o chefe, tinha o direito de serviço da senhora, né? E violava contra a vontade dela, etc. E então, nesse dia, a senhora, pelos vistos, deve-lhe ter posto qualquer coisa no vinho, que ele, quando começou a beber, passado muito pouco tempo, caiu para o lado e apercebeu-se que tinha sido envenenado, né? Coisas muito interessantes. Daí que o Paulo, nesta vida atual, no século XX, isto já foi no século passado, ele tinha receio de, cada vez que ia comer, sentia um frenesinho, como quem, será que isto me vai fazer mal? Né? E depois, esse Paulo tinha uma mãe castradora, por amor, mãe galinha, né? Mãe galinheiro, segundo ele conta, e que lhe dizia sempre, olhem que interessante os reforços, dizia-lhe sempre, queres comer, come em casa, não comas lá fora que é só porcarias, né? Reforçando aquela informação que já vinha do subconsciente, né? E então, o Paulo fez o tratamento devido durante esses 18 meses, conseguiu rearrumar aquelas emoções, através da terapia, feita por uma técnica especialista nesta área, e felizmente conseguiu superar, segundo a doutora Gláucia conta, mais de 90% das suas fobias, né? Agora, há aqui uma coisa que eu gostava de partilhar convosco, e isto dá-me aqui volta ao miolo, que não... Vamos ver uma coisa. Temos aqui o momento zero em que nós nascemos. Estes são os momentos da vida atual. Estes são os supostos momentos de uma vida anterior. No caso das crianças que se lembram de vidas passadas, aquelas crianças que nós falamos, os cientistas vão investigar. Olha, eu lembro-me de, sei lá, uma criança de 5, 6 anos, eu lembro-me de há 2, 3 anos, ou quando tinha 1 ano, ter acontecido isto. Eles vão investigar entre os 1 e os 2 anos, investigar ao pormenor com os pais, com os avós, com os tios, e encontram provas que o que o miúdo está a dizer é verdade. E os cientistas aceitam. É uma regressão ao passado nesta vida. Isto é uma regressão a vivências passadas desta reencarnação. Para a ciência são credíveis, mas a mesma situação em vidas anteriores já não são credíveis. Isto é um disparate. Quer dizer, as crianças que dizem, olha, eu vivi numa outra vida, ali em São Martinho do Porto, na rua da queijaria número 32 e mais não sei quantos, e está lá escondido debaixo da casa um pote com moedas de ouro, por hipótese, estou a contar uma história fantasiosa. E as pessoas vão lá pesquisar e encontram aquilo tudo. E às vezes a criança é que vai e leva os cientistas assim, não, é mesmo aqui. Foi provado, né? Sim, senhora, o ponto número 3 foi provado numa vida anterior. Mas para os cientistas atuais, isto não é verídico. Só é verídico aquele porque está no corpo de carne, porque isto não existe. Porque para os cientistas o espírito não existe. Mas então como é que se explica isto? Não sei, tem de haver outra, não pode ser a reencarnação porque o espírito não existe. Mas como é que você sabe que o espírito não existe? Se nunca o encontrou, nunca o pesquisou. Não vamos pesquisar aquilo que não existe.
Então é uma pescadinha de rabo na boca, não é? E reparem, estamos aqui, em pleno século XXI, e com vergonha digo isto, os grandes cientistas, grandes cérebros que temos também em Portugal e um pouco por todo o mundo, a fazer o mesmo que a Igreja fez com Galileu Galilei. Quando Galileu Galilei dizia que a Terra não era o centro do universo, que a Terra andava à volta do Sol, eles diziam, não, é o contrário. E obrigaram-no a assinar, e ele assinou, e segundo consta a tradição, terá dito, quando assinava, no entanto, ela move-se. Giordano Bruno, que foi mais teimoso um bocadinho, foi para a fogueira mesmo, né? Porque não se retratou, né? Então isto não é preconceito científico, né? Sem dúvida nenhuma, né? É orgulho, é uma postura anticientífica. Eu aceito que um cientista me diga assim, eu não acredito, mas vou pesquisar, que é a minha função de cientista. Agora, não aceito que um cientista me diga assim, eu não acredito, nem vou pesquisar porque isso não existe. Isso é uma posição fanática, de puro fanatismo, de orgulho, de pseudociência e entre outras coisas, né? Muito bem. Agora, também não adianta muito as pessoas que dizem, isto não existe, não acredito, não adianta muito porque isto é uma lei natural. E sendo uma lei natural, eles vão reencarnar, quer queiram, quer não, né? Então, vamos para um último, já vimos os meninos prodígio, as crianças que se lembram de vidas passadas, a regressão de memória, e vamos agora ver as comunicações espirituais. O que é que são isto das comunicações espirituais? São espíritos que, antes de reencarnar, comunicaram-se através de médiuns, dizendo, eu vou voltar noutra família, ou nesta família, ou naquela família, com esta característica, com a outra, etc. E passado algum tempo, essas crianças nasciam com essas características, né? E às vezes não tinham nenhuma característica que as identificasse, mas elas nasciam e lembravam-se da vida anterior, coisa que já tinha sido prevista mediunicamente. E aconteceu muito aonde? No Brasil, né? Com o médium Francisco Cândido Xavier. Este livro do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil, esta é a edição portuguesa, penso que temos aí à venda, é um livro muito bom, é um livro científico, mas qualquer pessoa com a 4ª classe que saiba ler entende, porque é um livro científico, mas está escrito sob a forma, vá lá, descritiva, de romance, lê-se muito bem, são vários casos de reencarnação pesquisados no Brasil, e em que o engenheiro Hernani Guimarães Andrade catalogou alguns de pessoas que não eram espíritas, cujos filhos aos 2, 3 anos de idade morreram de acidente, eram católicas, ficaram destroçadas, e alguém os aconselhou a irem falar com o médium Francisco Cândido Xavier, ou Uberaba. E as pessoas iam, mesmo não acreditando no espiritismo. E chegavam lá e o médium Francisco Cândido Xavier, como outros médiuns, mas mais ele, os casos mais conhecidos e a maior quantidade foi com ele dizia-lhes, o seu filho está aqui. E dava-lhes pormenores, coisas que o filho dizia, ou alguns familiares falecidos que traziam um filho falecido e que davam pormenores da vida que só eles sabiam, que comprovavam a realidade do que ele estava a descrever. E o Francisco Cândido Xavier, quando era caso disso, dizia assim, não se preocupe porque ele vai voltar a nascer. E, inclusive a pessoas que já tinham feito laqueação de trompas. E, inclusive a pessoas que já tinham passado os 45 anos e não tinham mais condições de engravidar porque tinham outros problemas. Eu sei, mas como é que eu vou engravidar agora? Não sei, a espiritualidade está a dizer que ele vai voltar, ou ela vai voltar. E nem sempre voltava no mesmo sexo. Vemos o caso, neste livro, o caso Drauzio e Maria Aparecida, tanto em que era um miúdo chamado Drauzio, que quando voltou como menina, a quem os pais deram o nome de Maria Aparecida. E temos também um caso muito, para mim o mais interessante, que é o caso Ronaldo Jacira, um rapaz de 21 anos, Ronaldo, que se envenenou com um produto químico, um líquido avermelhado, e que depois reencarnou como rapariga, como Jacira. E entre outros pormenores que eu não vou contar, senão vocês não compram um livro, aproveitem que está agora na Feira do Livro, a preço de custo,
Era uma coisa interessante, porque a jacira, lá no Brasil, pelos vistos, usavam muito na altura a groselha. A groselha tem aquela cor vermelha. E a miúda ficava em pânico, não queria tomar e não queria que os familiares tomassem. Não, vocês vão morrer. A reminiscência de quando era Ronaldo, do tal produto químico avermelhado ou alaranjado que tinha tomado. Né? Que interessante. Então, amigos, vemos hoje em dia, temos milhares de casos nestes 4 campos que demonstram a realidade da reencarnação. Estamos quase a acabar. Em termos de reencarnação, hoje em dia, fica mais subtil, não é tão agressivo para quem é ateu ou agnóstico ou não acredita na reencarnação, dizer é mais que provado que existem evidências científicas. Mas eu iria mais além. Não são evidências, são mesmo provas. E não sou eu que o digo, é o Dr. Ian Stevenson. Quando esteve em Portugal, deu uma entrevista para a Notícias Magazine. E ele dizia já em 2002, hoje em dia, em 2002, portanto há 18 anos, é perfeitamente possível qualquer pessoa acreditar na reencarnação com base em provas. Olhem que coisa, né? Como a evolução é lenta. 18 anos depois ninguém fala nisso. Né? Só se fala no vírus da Covid, só se fala do BES, só se fala disto, daquilo, daquilo outro, né? E por aí fora. Né? Então, companheiros, o Espiritismo, que não é mais uma religião, mais uma seita, mas uma filosofia de vida, assenta nestes pontos básicos, 5 pontos básicos. Deus, a comunicabilidade, a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. E essa reencarnação, hoje, conforme Allan Kardec tinha previsto, a ciência espírita, reparem, ele não disse a religião espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita, marcha lado a lado com a ciência da Terra. Mas não para onde a ciência da Terra para, porque a ciência da Terra só se dedica a comprovar os fenómenos materiais, físicos. A ciência espírita vai mais além e comprova as relações existentes entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E depois espera que a ciência terrena, de hoje para amanhã, venha comprovar ou não. Até hoje só tem comprovado. No dia em que a ciência terrena provar que um só facto espírita seja falso, abandoná-lo-emos e seguiremos a ciência terrena. É o bom senso encarnado, sem dúvida nenhuma. Era um apelo à fé raciocinada. Allan Kardec dizia, a verdadeira fé não é aquela fé que nos ensinaram, a fé cega. Né? Não. A verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão cara a cara, olhos nos olhos, em todas as épocas da humanidade. Né? E isso é uma coisa interessante. Então, para terminarmos, vemos que neste campo de reencarnação temos atualmente estas 4 evidências científicas. Já existiam casos destes antes, mas nunca foram estudados de uma maneira metodológica, né, estatística, né, e científica, como agora. Ok, ao longo dos tempos, os espíritos sempre se comunicaram um pouco por todo o mundo. E aqui no Centro de Cultura Espírita não poderia ser exceção. Nestes 2 livros, que são livros mediúnicos, encontramos histórias reais de pessoas falecidas que o espírito que se assina como Poeta Alegre, é um pseudónimo, traz essas histórias com algum humor para nos ajudar também a melhorarmos e a superarmos. Né? Temos uma história que eu gosto muito, que é a do Joca, o avariado, que eu gostava de partilhar convosco. Joca, o avariado. Joca, o avariado, era gozado sem fim. Nasceu desmiolado, tal como o serafim. Nascera avariado da máquina cerebral. Coitado do Joca, não fizera nenhum mal. Isso é que as pessoas dizem, coitado daquela criança, não fez mal nenhum para nascer assim. Joca, o avariado, era motivo de galhofa. Todos o ridicularizavam, dele faziam troça.
seus pais e irmãs sofriam a bem sofrer. Por que um familiar assim? Porque veio assim ao nascer. É o que as pessoas perguntam e com lógica. Joca o avariado ria sem parar. Olhava esgazeado para o infinito, não é? Para o ar. Todos tinham pena do Joca, o avariado. Que mal fizera a Deus para nascer destrambelhado. Noutra vida fora ilustre político, exigente, que com a sua inteligência desgraçou muita gente. Homem culto, esperto, a todos ludibriava, pensando que após a morte viria o inevitável, o nada. Ao ter consciência da imortalidade, Altamiro, o político na vida anterior, perdeu a noção da realidade. Tão culpado se sentiu do mal efetuado que para esquecer ficou destrambelhado. Portanto, a pessoa entrou em processo de loucura no mundo espiritual. Mecanismo de fuga, não suportou a verdade. Altamiro enlouqueceu, fugindo da realidade. A espiritualidade superior logo providenciou reencarnação dolorosa para quem muito enganou. Voltaria destrambelhado durante 40 anos, recuperando-se aos poucos dos muitos enganos. Após desencarnar, Joca, o avariado, terá condições de voltar melhorado. Somente então Altamiro encetará a expiação dolorosa do que fez por cá. Na vida, as leis de Deus não conseguimos enganar. Não sejas como Altamiro, para que não venhas penar, né? Tudo na vida tem justa explicação, mesmo que desconheças a causa da expiação. Radica ela em erros de outrora, onde vida após vida o espírito sempre melhora. Poeta Alegre, psicografia recebida aqui na reunião mediúnica do Centro de Cultura Espírita em 5 de agosto de 2014. E com este caso, trazido do mundo espiritual, podemos ver que esta frase, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, né? É uma frase que retrata, de certo modo, toda a filosofia espírita e as leis da natureza da qual nós não podemos fugir. Concluindo, olhando para este bebê, ainda no útero materno, e tendo nós a prova da reencarnação, temos também a prova da imortalidade, né? E da ligação das vidas sucessivas, porque se há reencarnação, tem de haver imortalidade, só reencarna quem está do lado de lá. Quem está do lado de lá foi quem esteve do lado de cá, cujo corpo já morreu, portanto há imortalidade, né? Ora, se temos essa consciência, nós vamos ficar mais conscientes, passa a redundância, da responsabilidade dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes no dia-a-dia, que se vão repercutir, inevitavelmente, na nossa vida no mundo espiritual e na nossa próxima reencarnação. Cada um de nós vai semear o quê? O que tiver semeado agora, né? Obviamente, né? Se alguém tiver um campo ou um quintal, se semear cenouras, não está à espera de colher cebolas, vai semear cenouras, né? E assim é a nossa vida, é uma lei da natureza. E vamos terminar aqui com uma pequenina reflexão de um telejornal brasileiro. Atendendo a pedidos, eu vou aqui repassar uma mensagem que já foi exibida aqui no programa. É que um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis. E começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou ele com um belo cheque. Ele ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isso não é pelo trabalho de pintura,
é por ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante, meu caro amigo. Ele disse, olha, você não compreende, me deixe contar o que aconteceu. Esqueci de falar sobre o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine aí o meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e vi que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Moral da história: não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Boa tarde. Atender. Esta é a nossa bibliografia que utilizamos e pronto, terminamos assim com esta bonita mensagem, muito simbólica e muito profunda e importante para a nossa vida também, né? Que nós possamos fazer como aquele pintor do barco e sempre que nos apercebermos que alguma coisa pode pôr a vida do outro em risco, não esperemos que nos peçam, né? Vamos ser proativos. Muito obrigado pela atenção. Se alguém quiser colocar alguma questão ou sobre este assunto ou outro, ainda temos 5 minutos, se não encerramos. Estejam à vontade.